Provável escalação do Flamengo na tela. Esse é o time, pessoal, que o Flamengo deve mandar a campo amanhã contra o Palestino. A mesma equipe que jogou os 2 jogos da final do Carioca. Tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Flamengo ainda está trabalhando, o Tite, né? Está trabalhando essa questão do desgaste físico. Essa é a provável escalação. A gente ainda está tentando descobrir qual foi o time exato que ele esboçou no treino de hoje, pela tarde, né? Dessa terça-feira, dia 9. E, a princípio, esse é o time que o Tite deve mandar a campo amanhã. Kézia, dessa escalação aí, mesmo time que venceu o Nova Iguaçu as 2 vezes. Tite poupou um pouco ali alguns atletas no jogo contra o Milionários, poupou ali o Léo Pereira, poupou também o Ayrton Lucas, o De La Cruz não pôde jogar, estava com um período febril, o Luiz Araújo também não começou contra o Milionários, e o Flamengo empatou. Colocou os titulares contra o Nova Iguaçu, ganhou. Você acha que para esse jogo contra o Palestino, que é um time fraco, vamos colocar aqui, por mais que seja Libertadores, é um time fraco, o Tite faz bem em colocar os titulares ou você acha que deveria poupar um pouquinho? Porque domingo já tem estreia do Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Na minha opinião, como torcedora, Léo, eu acho que tem que ir com força máxima, sim, porque a Libertadores, ponto, é muito importante, mesmo a gente jogando dentro de casa. Então, acho que deve ir, sim, com o time titular. Vi muita gente também falando sobre entrar com o Léo Ortiz já, mas eu, se eu fosse treinadora, não colocaria ele de cara num jogo de Libertadores, ainda mais depois de a gente ter perdido a primeira fase, a primeira rodada. Então, acho que o time ideal é esse mesmo, tem que ir com o que tem de melhor. Certo. Então, só para lembrar que o Flamengo, ele joga para amanhã, o Flamengo ele tem 3 desfalques, né? Wesley, lateral direito, Gerson, volante, e também o Gabigol, que está suspenso, né? Dentre esses 3, algum deles faz falta para amanhã, Kelly? Com certeza. Principalmente Gerson e Gabigol. Para mim, sim. Eu sou meio no muro ali com o Gabigol. Todo mundo sabe que eu não sou a maior defensora dele, nem a que mais julga ele. Mas eu acredito que o Gabigol é um jogador muito decisivo, principalmente em jogo importante. Visto as últimas Libertadores do Flamengo, ele fez os gols principais que o Flamengo teve em Libertadores. Ele marcou em final de Libertadores. Então, o Gabigol, querendo ou não, para mim, como torcedora, ele tem essa cara de Libertadores, sabe? Que é um jogo mais chato, que é um jogo mais provocativo, querendo ou não, eu acredito. Então, acho que o Gabigol faz falta, sim, tanto como líder quanto dentro de campo. Apesar da fase que ele estava vivendo antes de ser suspenso, né? Então, acredito que uma das maiores faltas é o Gabigol. O Gerson também, bastante. Eu acho que ele estava evoluindo. Infelizmente, aconteceu dele ter que fazer a cirurgia. Vai ficar um tempinho ainda fora. Mas, para mim, todo desfalque é prejudicial, né, Léo? A gente fica sem ter um jogador ali no banco, independente do momento que ele tá. Então, os 3 fazem falta, mas principalmente Gabigol ali em jogos de Libertadores, para mim, é o que mais faz falta. O pessoal tá perguntando do Carlinhos, e daqui a pouco, Kézia, você passa aí pra gente se o Carlinhos pode jogar amanhã ou não. Mas antes o Alisson Silva tá falando aqui, ó. Simon, deixa o Túlio curtir, relembrar um beijo que ele recebeu no Maracanã e ainda deu um sorriso que gostou. Que isso, o Alisson tá muito apaixonado hoje, Alisson. Léo, falaram aqui no chat, assim, para de puxar saco do Gabigol, sai do muro e vem pro bonde do 9. Gente, mas a gente tá falando sobre os desfalques, a gente não falou se eu prefiro o Pedro ou o Gabigol, não é o assunto é sobre os desfalques, quem vai fazer falta? Vocês realmente acham que o Gabigol não faz falta no jogo de Libertadores? Eis a questão, entendeu? Pra mim não, sinceramente não. Pra esse jogo? Pra mim faz. Pra mim não. Visto o resto da Libertadores inteira... Não, a Libertadores inteiras é outro ponto. A Libertadores inteiras é outra parada. Mas assim. Se ele continuar suspenso, será até o ano que vem, né? Então a gente vai ficar sem Gabigol. Aí entra todo aquele mérito da suspensão, que foi exagerado. Isso eu acho que é unanimidade, né? Todo mundo é unânime em relação que foi uma punição muito exagerada. Mas isso aí vale a gente fazer uma live só sobre essa. Se é que o pessoal já não. Acho que você não chegou a fazer uma live só sobre o Gabigol, não, né? Não. Mas depois vamos convocar o pessoal. Mas voltando aqui para essa provável escalação,
esse quarteto de zaga é um quarteto de zaga que já está incorporado com o Tite, é um quarteto que tem a possibilidade do Léo Ortiz entrar no jogo de amanhã, pode ser a grande novidade. Túlio Rodrigues, Gabigol não faz falta. Para o jogo de amanhã não, Túlio. Para o jogo de amanhã não, sem dúvida nenhuma, não faz. E nesse quarteto da zaga, o Léo Ortiz, ele pode estrear, fazer o primeiro jogo dele, só que a tendência é que ele não comece como titular. Até porque a preparação física do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, trabalha para que ele estreie aí do seu lado, né, Kézia? Aí em Goiânia, não é isso? É isso aí. Léo, inclusive, eu acho que se a gente for analisar um pouquinho, se fosse para colocar o Léo Ortiz como titular, talvez entrariam com ele no jogo do Carioca, né? Porque o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida por 3-0, o jogo de volta já estava praticamente ganho. É um adversário mais fraco, um campeonato também que, querendo ou não, não é sendo soberba, mas o Flamengo já estava com a mão na taça. Então, talvez, se fosse para colocar ele como titular, ele entraria no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que o Flamengo já vencia por 3-0, do que para um jogo de Libertadores da fase de grupos, que o Flamengo tem um ponto. E, apesar, a gente ainda está na segunda rodada, mas tem um ponto, perdeu o ponto fora de casa, que, querendo ou não, era importante a gente ter vencido aquele jogo. Então, acho que Léo Ortiz poderia ter entrado no domingo. Agora, para amanhã, acredito que não entre. E aí, na estreia do Brasileirão, como você disse, sábado contra o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Opa, desculpa, domingo. Domingo, 16 horas, isso. Certo. E aí, para o meio de campo, aliás, só complementando sobre a lateral esquerda, entre Ayrton Lucas e Vinha. O Ayrton Lucas, ele ainda é o titular, mas a expectativa... Aliás, a expectativa não. O Vinha, ele vem agradando bastante a comissão técnica do Flamengo, agradando ao Tite, só que o Tite ainda quer ter uma testagem maior, não testagem, mas quer ver o Ayrton Lucas por mais tempo. Ele vai colocando o Vinha aos poucos. No jogo de estreia da Libertadores, o Vinha teve uma atuação desastrosa na Colômbia. Então, para esse jogo de amanhã, a expectativa é que comece com o Ayrton Lucas. No trio de meio de campo, o trio que habla e habla, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, eles já estão consolidados, né? Já é um trio que encaixou bem, parece que eles jogam juntos há muito tempo. Acho que nesse setor não tem muito o que mexer não, né, Kézia? Não, também deixaria assim, Léo. Os estrangeiros do Flamengo dominam, literalmente. Então ali, Pulgar, De La Cruz e o Arrascaeta, só uma informação, aproveitando a deixa de estrangeiros, tem uma informação envolvendo o Santiago Campos, que é lateral direito da base do Flamengo, paraguaio. A informação que o Vene Casagrande, nosso colega, publicou agora há pouco é de que o Santiago Campos já está com empréstimo encaminhado para o Operário do Paraná, porque o Flamengo não vem dando oportunidades. E aqui também já aproveito para deixar uma apuração nossa do Coluna do Fla sobre a lateral direita. Então, para você que chegou agora, que não está na pauta, mas aqui no Coluna do Fla é informação a toda hora, igual o Rafa tá aqui, ó. Léo José, confere que você prefere Vinha amanhã na lateral esquerda? Não confere. Vinha na lateral esquerda para amanhã, vocês estão malucos. Tem que deixar o Ayrton Lucas, pô. Quem mais? O Salsicha 2019 está aqui com a gente. O Túlio também está falando que falou que o Túlio é muito crítico do Gabigol, né? Brincadeiras à parte. Mas voltando aqui na informação, com a lateral direita. O Santiago Campos, ele jogava bem na base, só que depois da lesão, o Flamengo, o Tite, o Santiago Campos teve uma lesão grave no ano passado, e aí o Tite, ele não subiu o Santiago Campos para o profissional, deixou ele na base. Por que o Tite não subiu o Santiago Campos para o elenco profissional, sendo que o Wesley está machucado e o único lateral direito do elenco é o Varela? Porque o Tite está adaptando o volante Everton Araújo na lateral direita. Volante de 51 anos, era do Volta Redonda. O Flamengo 51, Léo? Oi? Volante de 51 anos? Não. Deveria estar aposentado, né? De 21 anos. É que ele é o camisa 52. De 21 anos, da base do Flamengo, foi comprado ainda quando era do Volta Redonda, lá nas categorias inferiores. E o Flamengo tem 70% desse jogador. Ele vem sendo treinado como lateral direito, vem sendo adaptado, saindo da volância e indo para lateral direito. Então, hoje, o lateral direito reserva do Varela é o Everton Araújo. Tanto que ele entrou contra o Milionários e também contra o Nova Iguaçu.